Então nós vamos falar aqui sobre os livros de Samuel, e agora começando a partir do comentarista Clyde T. Francisco, na sua obra Introdução ao Velho Testamento, em que ele vai dizendo para a gente que os dois livros de Samuel, como os dois de Reis, formavam originalmente um só livro. Foram depois divididos para fins de conveniência de leitura, e os assuntos pertencem a uma mesma época, e naturalmente não haveria razão para escrever dois livros. Os assuntos compreendem a vida de Samuel e uma longa época posterior, um complemento mesmo da vida do grande servo de Deus. O primeiro livro começa com o nascimento de Samuel e o segundo termina com os últimos dias de Davi. Quanto à questão de autoria, não poderia ter sido Samuel, porque ele não poderia ter escrito os dois livros, e ambos mostram a mesma unidade de estilo e propósito. Você deve reparar que há uma situação em que o próprio Saul vai consultar a pitonisa, né? Então a gente lida com algumas situações em que dificilmente poderia ser Samuel, devido a situações em que não teria como Samuel ter escrito. Quem teria sido o autor? Quando foram estas crônicas escritas? Não sabemos. A pureza do hebraico indica uma época bem primitiva, mas podemos admitir que passaram muitos anos depois dos eventos relatados nos mesmos livros antes de serem escritos. A explicação de termos arcaicos, como o primeiro livro de Samuel 9:9, e a referência a costumes obsoletos, como em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, do mesmo jeito que a fórmula até hoje, em primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 5, 6, versículo 18, 27, versículo 6, 30, versículo 25, segundo livro de Samuel 4, versículo 1, 4, versículo 3, 6, versículo 8, 18, versículo 18, indicam isso. A menção dos reis de Judá, em primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6, mostra que o reino já estava estabelecido e dividido. Bem assim, as diversas alusões, as diferenças entre os dois reinos, Judá e Israel, dão-nos a mesma certeza. Vamos observar o seguinte: como é que, num período anterior ao rei Davi, alguém vai falar de reino de Judá, reino do sul, reino dividido, se nem o Reino Unido ainda tinha sido estabelecido? Percebe a questão? Que tem o fato e tem quando se fala do fato. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. É como, por exemplo, se eu fosse contar um pouco do congelamento de preço do governo Sarney. Entende? Eu hoje estou escrevendo, mas não quer dizer que está acontecendo hoje. Entendeu? Não, ele fala aqui, ó, no 5, 1 Samuel 5:5. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo não revisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Entendeu? Continuando aqui. Tomando em consideração todas as evidências dos livros, estilo, unidade, costumes, etc., podemos dizer que foram escritos um pouco depois da divisão do reino de Salomão. Essa é a posição do Clyde. O escritor, mesmo sendo de uma época distante, usaria material autêntico, vindo dos dias antigos, entre os quais podemos incluir escritos históricos, e pelos profetas mesmos. Em primeiro livro das Crônicas 29:29, se diz que Samuel, Natã e Gade escreveram narrativas das suas atividades e dos seus dias. Só no livro de Crônicas que aparece esse que narra o autor, mas no livro de Samuel não. No livro de Crônicas que vem, primeira Crônica 29:29, que vem falando, né? O autor. Sim, mas não quer dizer necessariamente que seja o mesmo autor. Por exemplo, o fato de mencionar os autores, certo? Que Samuel, Natã e Gade escreveram narrativas, não quer dizer que eles sejam autores do livro de Samuel. Deu para entender?
Só quer dizer que eles anotaram algumas coisas e aquilo ficou arquivado. E quem fez a redação final pegou aquele material. É como, por exemplo, se eu fosse falar do plano cruzado, ou não, do congelamento de preço, aí o que ia acontecer? Eu ia pegar arquivos de jornais, livros, gente que escreveu sobre o assunto, entende? Eu ia fazer um levantamento sobre a Sunab, lembram da Sunab, né? Então o que acontece? Eu tenho uma certa noção de onde buscaria. Por quê? Porque a minha infância atravessou esse período, entendeu? Então eu tenho uma noção de onde vou procurar. Um garoto de 15 anos hoje, se ele fosse procurar, ele teria um pouco mais de trabalho, porque ele ia começar por onde? Entende? É como, por exemplo, um cara de 20 anos, quando ele pensa na década de 70 e de 80 e fala sobre ditadura, ele fala a partir das aulas que ele teve. Eu, por exemplo, vou ouvir o que professores falam, vou ler o que livros dizem, vou assistir o que os filmes contam, mas vou lembrar também da minha infância, entende? Então, ou seja, existem coisas que a gente vai observar diante desse quadro, que você remonta a uma época e vai procurar os registros. Então o cara pode estar lá não sei onde, mas espera aí, tem uma biblioteca que tem isso aqui. Quem é o presidente? Tá dando para entender? Aí ele vai começando a se situar. Continuando, vindo para cá, deixa eu ver aqui. Samuel, Natan e Gad escreveram narrativas das suas atividades e dos seus dias. 2. Em Crônicas de Davi, primeiro livro das Crônicas 27, versículo 24, eram possivelmente relatos estatísticos. 3. O caráter do reino escrito por Samuel, primeiro livro de Samuel 10, versículo 25, também é uma outra fonte. 4. A literatura poética nacional, entre a qual se encontravam grandes livros como o de Jazar ou dos Justos, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. A tradição oral, aquela coisa que vai passando de um para outro, certo? O escritor, deixa eu ver aqui, os livros de Samuel dão-nos um quadro interessante do período abrangido por eles. Há muitas referências à situação religiosa, deixa eu ver, periclitante, isso. Os inimigos eram torturados e a poligamia era comum nas altas classes. Muitos consideravam a fuga de Davi como uma prova de que ele tinha sido excluído da presença e do culto de Yahvé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 19. A centralização do governo exerceu grande influência no pensamento e na prática da religião. Os pobres obtiveram justiça, o adultério foi reconhecido como grande crime, e os direitos e prerrogativas individuais sofreram grande melhoramento. Assim, mesmo que os livros tenham sido escritos como foram, depois da era do seu autor, as narrativas são completas e verazes. Vamos então ver aqui o esboço do primeiro livro. 1. Conclusão do período dos juízes, capítulo 1 a 7. A infância de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 1. 2. Juizado de Eli e a perda da arca, capítulo 4, versículo 1 ao 7, versículo 1. 3. Judicatura de Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao 17. 2. Estabelecimento da monarquia, capítulo 8, capítulo 8 até o capítulo 31. 1. Eleição do primeiro rei, capítulo 8 ao 10. 2. Reino de Saul até sua rejeição, 11 ao 15. 3. Declínio de Saul e elevação de Davi, 16 ao 31. Esboço do segundo livro.
o reino de Davi em Hebrom sobre Judá, capítulo 1 a 4. 2. Reinado próspero de Davi sobre todo Israel, até o seu pecado, capítulo 5 a 11. 3. Castigo de Davi por seu terrível pecado, capítulo 12 a 20. 1. Morte do filho de Batseba, capítulo 12. 2. Pecado e morte de Amon, ou Amnon, capítulo 13. 3. Rebelião de Absalão, capítulos 14 a 19. 4. Rebelião de Seba, capítulo 20. E, quarto tópico, grupo de acontecimentos e relatos pertencentes a diversas épocas, do capítulo 21 ao capítulo 24. Então a gente falou um pouco sobre autoria, esboço do primeiro livro, esboço do segundo livro. Vamos falar um pouco sobre a vida de Samuel. Bem, sob a direção de Samuel, as diversas tribos se uniram e formaram uma nação. Primeiro, do seu nascimento até a captura da arca. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 22. Deixa eu ver aqui. 1 até o capítulo 4, versículo 22. Aí a gente tem, o nascimento de Samuel em resposta à oração da sua mãe, o treinamento doméstico por sua mãe, a caminhada de Samuel como auxiliar de Eli, os pecados de Ofni e Finéias, a companhia do piedoso Eli com Samuel, que está ali caminhando com ele, a visita anual dos pais de Samuel. Um homem de Deus avisa Eli algumas coisas que estão para acontecer. Samuel recebe de Yahvé a revelação de acontecimentos próximos e conserva-se sempre crescendo na graça e favor de Deus e dos homens. Depois tem a desastrosa batalha de Afec, em que a arca é capturada, e ali tem a morte de Eli e dos seus filhos. E nesse caso tem uma derrota terrível aqui dos filhos de Israel. Ponto 2. A captura da arca até a batalha de Ebenezer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Depois da tomada da arca, fez-se silêncio por 20 anos. 1 Samuel 7, versículo 2. A arca foi levada para Asdod e colocada no templo de Dagon, o deus dos filisteus. E aí nisso veio praga sobre o povo. Nisso os chefes dos filisteus decidiram devolver aos donos, mandaram para Bet-Semes, e 70 homens foram mortos por causa de irreverência olhando para dentro da arca. Depois disso, veio uma situação tipo peste bubônica em cima de todo mundo, e nesse caso eles, como é que eu posso dizer, entenderam que deveriam devolver a arca para não ficar mais com aquilo ali. Deixa eu ver aqui. Depois disso, a gente tem relações de Samuel com Saul e Davi. A sua recepção amável a Saul e a unção secreta foram seguidas de nobre hospitalidade. Saul é transformado em outro homem depois de ungido, e a bênção do Senhor repousou sobre ele. Depois disso, a escolha de Saul por meio do voto de uma grande assembleia em Mispa. Houve o entusiasmo de Samuel sobre a agradável aparência de Saul. Depois da grande vitória de Saul em Jabes de Gileade, Samuel vai a Gilgal para confirmar o rei. Saul ganhou a coroa por sua coragem e sábio comando. Tendo os filisteus invadido a terra, Saul fica impaciente e usurpa os deveres do sacerdote em Gilgal, e este o repreende. Lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 15. Aí começa a dar ruim.
Samuel dirige Saul a exterminar os amalequitas e a sua fazenda. Saul salva Agag e o melhor da fazenda. E aí vem aquela questão, né? O que é melhor, obedecer ou sacrificar, certo? E aí nisso, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 35. Samuel, então, por ordem de Deus, unge a Davi como rei em Belém. E por medo de Saul, Samuel não relata esse fato. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 3. Alguns anos depois de haver sido ungido e havendo sido expulso da casa de Saul, Davi se refugia com Samuel em Ramá. Aqui Samuel é chefe de um grupo de profetas. Saul, em perseguição a Davi, é tomado por um espírito profético. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 a 20, versículo 18 a 24. Durante o período de desterro de Davi, Samuel morre e é sepultado perante grande multidão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. E nisso a gente tem posteriormente o incidente com a pitonisa de Endor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Bom exemplo de espiritismo antigo, que em nada difere do moderno. Note que Saul nunca consegue ver Samuel. Então aqui é o comentário a respeito da vida de Samuel no primeiro livro de Samuel. Segunda parte, que tem a ver com a vida de Davi, do nascimento à unção. Davi teve ancestrais admiráveis, Ruth e Boaz, lembram? Até falei disso na semana passada. Ele era o mais jovem de 8 irmãos, atraente, músico, poeta. Servindo como pastor, tornou-se corajoso e audaz. Teria talvez 16 ou 17 anos quando foi ungido. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Depois da unção, teve a fuga, inclusive, da corte de Saul. Ele é trazido à corte para afugentar o mau espírito por meio da música. Capítulo 16, versículos 14 a 23. E depois Davi mata Golias, no capítulo 17. A gente conhece a história, certo? Em que provavelmente Saul não reconheceria Davi, mas Abner devia reconhecê-lo. Saul teria ficado mais avariado da cabeça e mesmo Davi teria crescido bastante. Era agora mais velho. E aí nisso Davi ganha o amor de Jonatas e é promovido por Saul a comandante do exército. E é claro que chega um momento, né, Davi estava muito bem, até que aquelas mulheres cantam que Davi matou milhares, que Saul matou milhares, mas Davi, né, mais, né? E aí nisso, nesse caso aqui, no capítulo 18, versículos 1 a 9, começa aquela situação de Saul ficar com ciúme de Davi. E aí nisso ele se revela de vários modos depois do ciúme. Versículo 10 a 30 do capítulo 18. Tenta matar Davi contra a parede, reduz a posição de comando de Davi no exército a 1000 homens, prometeu a mão de Merabe, mas dá Merabe para Adriel como insulto para Davi, prometeu arma cilada para Davi, exigindo um estranho dote pela mão de Mical, aquela questão dos prepúcios, né? Então aí imagina, Davi não vai conseguir matar essa gente toda, e Davi conseguiu, certo? Ordena a Jonatas e a outros que matem Davi. Jonatas convence Davi a se reconciliar, Saul a se reconciliar com Davi. Capítulo 19, versículo 1 a 7. Os novos sucessos de Davi na guerra incendeiam o ciúme de Saul. Versículos 8 a 20, versículo 8 do capítulo 19 até o versículo 23 do capítulo 20. E nisso a gente tem uma situação em que Saul tenta matá-lo novamente contra a parede, tenta capturá-lo em sua própria casa, mas Davi escapa graças à interferência de Mical, né? Bota tipo um boneco lá, coberto, né? Para o pessoal pensar que Davi está lá ainda. Tenta em vão prender Davi em Ramá, mas ele dá a volta, mas ele volta para Jerusalém.
Jonatas, tendo tentado em vão outra reconciliação, renova seu concerto de amizade com Davi e se despede. Capítulo 20, versículos 24 e 42. Depois, o livro mostra a vida de Davi no deserto, fugindo de Saul, da fuga até o último esforço de Saul para apanhar Davi. Capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 13. Davi foge pelo caminho de Nob e vai para Aques, rei de Gate. Tendo escapado de Gate por um hábil estratagema, retira-se para a caverna de Adulão, onde recebe a família e reúne um bando de 400 homens foragidos por causa de dívidas e vagabundagem. Davi devia ser bastante forte e corajoso para dominar esta gente da selva. Depois de breve viagem à terra de Moabe, volta à sua fortaleza. O profeta Gade aconselha Davi a voltar a Judá e entrar na fortaleza de Herete. Ele dá boas-vindas ao fugitivo Abiatar, livra Keila da invasão filisteia. Saul continua planejando a captura de Davi. Depois, aí continua aquele período de perseguição de Saul a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo 14 ao capítulo 26, versículo 25. Saul persegue Davi no deserto de Zif. Jonatas mantém uma última entrevista com Davi. Convidados pelos zifitas, Saul volta à caça de Davi no deserto de Maom, ao sul de Zif, e quase alcança Davi. Enquanto Saul se empenha numa luta com os filisteus, Davi escapa para Engede. Aqui poupa Saul numa caverna. Os zifitas tentam atrair Davi ao monte de Áquila para entregá-lo, mas Davi novamente poupa a vida de Saul. E deixa eu ver aqui, os zifitas parecem ser espias de Saul e portanto inimigos de Davi. Depois tem um período, né, de exílio de Davi na Filístia, capítulo 27 de 1 Samuel até o primeiro capítulo de 2º livro de Samuel. Davi, em desespero, foge para Aques, rei de Gate, e toma a cidade de Ziclag, onde reside por 6 meses, fazendo pilhagens entre seus vizinhos gentios. Deixa eu ver aqui. Os filisteus exigem que Davi vá com eles contra Saul. Ele obedece, mas é mandado para trás antes da batalha. Entremente, Ziclag tinha sido invadida, mas foi em breve reconquistada. Bela elegia de Davi sobre Saul e Jonatas, devido àquele período, não sei se vocês lembram, né, da morte dos dois, tombaram os valentes, né, e aí Davi vai e conta toda aquela narrativa. Aí, continuando ainda a história de Davi em Hebrom, nesse contexto aqui, já é no 2º livro de Samuel, capítulo 2 ao capítulo 4. E aí mostra Davi indo a Hebrom, onde os homens de Judá o ungem rei sobre ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 26 a 31. Tem a contenda em Gibeão entre os homens de Abner e os de Davi, sob a direção dos sobrinhos deste. A guerra civil, por causa da sucessão, durou por muito tempo. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 1. Abner, tendo se zangado, tenta arrastar todo Israel de Isbosete para Davi, mas Joabe traiçoeiramente mata Abner em Hebrom. Se Joabe também era sinistro. Davi mata os assassinos de Isbosete e pouco a pouco vai se fortificando em todo Israel. Finalmente Davi é ungido rei sobre Israel e decide estabelecer a capital do reino em Jerusalém. Davi reina sobre todo Israel em Jerusalém até o seu grande pecado com Batseba, segundo Samuel capítulo 5 ao capítulo 10. Davi captura Jebus e transfere para lá a capital, Jerusalém. Davi repele 2 invasões filisteias, remove a arca para Jerusalém, onde tem aquela morte de Uzá, né, que segurou na arca, em vez de colocarem a arca no ombro. Davi, estando agora perfeitamente seguro no reino, deseja construir um lugar definitivo para a arca. E nesse caso, ele não tem essa possibilidade e recebe a promessa de um reino perpétuo.
Ele mostra a sua ternura com Mefibosete, filho de Jonatas. Deixa eu ver aqui. Será que Davi ficou com medo de levar a arca depois que o monte foi fulminado? Não, o que acontece é que, assim, de acordo com a lei, a arca tinha que ser levada pelos sacerdotes nos ombros. Passo a passo. Exatamente, não no carro. A regra era botar nos ombros. Mas a regra era carregar nos ombros. Colocaram no carro de boi. Já estava tudo errado. Começou errado, acabou errado. Pode reparar que depois disso, Davi afina a viola e eles fazem bonitinho. Então, o tipo da coisa, estou fazendo, só nada. Esse é o caso. Esse é o caso. Mas aí é aquele caso, né, Carla? Assim, a fatura vai ser paga. Imagina a cena. É como, por exemplo, o filho do cachaceiro. Não tem culpa de ser filho de cachaceiro, mas, entendeu? Então é aquele caso. O filho de bandido, ele não tem culpa de ser filho de bandido, mas, entende? Essa é a situação. Então tem coisa que você vai fazer que vai afetar a vida de outras pessoas. Essa é a situação. Por isso que é bom a gente fazer todo o possível para acertar a vida da gente. E detalhe, a gente se esforçando já não é fácil, entendeu? E nesse caso aqui, a fome provavelmente ocorreu na primeira metade do reino de Davi, segundo Samuel 21, versículo 1 a 14. Durante esse período de prosperidade, começou a fazer os preparativos para a construção do templo. Teve guerras de Davi contra os filisteus, segundo Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22. Contra Moabe, 2/3 dos cativos dessa raça foram mortos. Contra Zobabe e Damasco, contra Amaleque, contra Edom, e os edomitas são quase exterminados no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 14 a 17. Guerra contra os amonitas. Conferir segundo livro de Samuel, capítulo 8, para exame das guerras de Davi. Então, deixa eu ver aqui. Período do grande pecado de Davi e sua punição. O pecado com Batseba. A Bíblia não poupa o grande servo de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. 1. A gente tem cobiça. 2. A gente tem adultério. 3. A gente tem assassinato. Então a gente observa que o pecado não podia ser encoberto e, para o encobrir, Davi procura livrar-se de Urias, mandando matá-lo. Joabe sabia das particularidades da vida de Davi e, por causa desta fraqueza, mais se acentuou a sua supremacia sobre o rei. Imagina, você faz coisa errada, seu subordinado só vendo, sabe que isso te enfraquece, né? E Batseba é tomada por Davi como esposa. Os seus pecados não foram praticados de uma vez. A sua condição é deplorável, à medida que se enleia no seu próprio pecado. Capítulo 12. O arrependimento de Davi. 1. A visita de Natã. Oi. O senhor usou uma frase, uma palavra, se enleia nos seus pecados? Enleia? Isso. Aí nisso, o arrependimento de Davi. O verdadeiro arrependimento de coração quebrantado, tristeza por seu pecado e deliberação de fugir dele. O filho de Batseba morre. A conduta de Davi confunde os servos. Vocês devem lembrar da situação, né? Ele, enquanto está intercedendo para que Deus venha livrar a criança, ele está jejuando. Depois que a criança morre, lava o rosto e toca a vida. Beleza? Aí a gente tem o pecado de Aminon no capítulo 13, versículo 1 a 19. Depois a gente tem a vingança de Absalão. Joabe consegue permissão para a volta de Absalão, porque Absalão foge, né? Vocês devem lembrar disso. Capítulo 13, versículo 20 a 39. E depois capítulo 14, versículos 1 a 27. Absalão consegue que Joabe arranje um encontro com o rei. Capítulo 14, versículo 28 a 33. Rebelião de Absalão.
temos os passos preparatórios, capítulo 15, versículos 1 a 12. Pouco a pouco seduz o coração do povo por meios políticos pouco recomendáveis. Deve lembrar, né? Está na porta da cidade, porque se eu fosse o rei, né? É aquele caso, você está lá na maior inocência pastoreando, e o diácono está só aqui no ouvido de um, no ouvido de outro, ouvido de outro, e tu nem imagina, entende? Mas o pastor, mas é o seguinte, que se fosse eu, porque isso que ele está fazendo é muito mole, e né? Quando você vai ver sua casa caiu, você nem sabe. E aí nisso a gente verifica aqui, né, que ele organiza a revolta em Hebrom sob o suposto voto que desejava cumprir. Aí ele vai, arma um esquema, mas conversa com o pai que ele vai fazer outra coisa. Aí nisso mobiliza para quê? Quando o pai se ligar, a coisa já está em cima, entendeu? E aí diversos acontecimentos anteriores à morte de Absalão, capítulo 15, versículo 13 ao capítulo 19, versículo 8. Fuga de Davi de Jerusalém, devolveu a arca ao sacerdote. Usai volta ao seu serviço. B. Ziba vai ao encontro de Davi com o suprimento de víveres. C. Davi amaldiçoado por Simei. E é interessante que cada ponto aqui é uma pregação, né? Que assim, você observa que Davi, não, deixa a arca lá. Aí você vê o caso de Ziba, que tomava conta de Mefibosete. Ziba, né, não adianta Mefibosete para seguir com Davi, mas faz aquela média como se Mefibosete que não quisesse vir. Aí nisso Simei amaldiçoou Davi. Tu está pagando porque você fez isso e aquilo contra Saul. É aquele caso, né? Tu está passando problema, aí o miserável da fala, tu está passando problema por causa de uma coisa errada que você fez quando você não fez. Aí você percebe o que é a tática do diabo. Você às vezes cometeu um pecado, pode reparar, você cometeu um pecado, mas ninguém acerta, ninguém chuta naquilo. As pessoas falam de você caluniando por um pecado que você não cometeu. Pode reparar, né? Não sei se é só comigo, às vezes eu dei mole no negócio, ninguém nem reparou. Numa coisa que eu nunca fiz, a pessoa pega, fala para um, fala para outro, e espalha. Aí tu fala assim, caramba, rapaz, é triste isso, né? Aconteceu com Davi, mas Davi segurou a onda. E nisso ainda tem a questão, né, do Absalão mostra a sua firme determinação de destronar Davi, entrando no seu harém. Porque qual é a ideia? Todo mundo vendo Absalão transando com as servas de Davi, pensa o seguinte: é caminho sem volta. Ele humilhou o rei. Mas ali também não teve a revolta de Absalão de saber que sua irmã Tamar foi molestada por ele, não? Bem, teve a revolta, ele descontou a revolta matando o irmão. Só que a gente percebe que assim, ali ele pode ter até bronca e mágoa do pai, mas que tem um desejo de poder, tem. Porque se fosse só se vingar, mata o pai. Mas não, ele queria o rei. Tudo como se fosse uma coisa premeditada. Não, como se fosse não, foi premeditado. Ele ficou na porta mandando mensagem pro pessoal. Ele ficou botando minhoca na cabeça do povo. Depois ele falou assim: pô, não tinha internet, nem telefone, nem televisão. Pai, eu vou ali. Tá, meu filho, vai com Deus. Pô, é meu filho, eu vou achar que meu filho vai armar contra mim? Aí quando ele vai, o esquema é o seguinte: cerol. Quando ele vem com a turma, quando alguém vai avisar, pô, já está caminho andado. Aí Davi podia fazer o quê? Vou lutar contra o meu filho. Mas quer saber? Não vou lutar contra o meu filho, porque se meu filho me matar, deu ruim. Só que eu tenho muito mais experiência que ele, mas eu não vou dormir em paz sabendo que eu matei meu filho. Entende? E aí o sábio conselho de Aitofel de perseguir Davi sem desfalecimentos é posto de lado pela habilidade de Usai, mas Davi é avisado por mensageiros para se afastar.
você vê que Aitofel dá a seguinte dica: cara, pega logo o seu pai enquanto ele está correndo, para ele não ter tempo de descansar. Seu pai é um cara experiente. Mas aí nisso, o Sai foi e deu o conselho para Absalão. Absalão, em vez de ouvir Aitofel, ouviu o Sai. E aí a gente sabe a história: não, vamos esperar. Aí Aitofel, já vou me matar logo, sabe por quê? Isso vai dar ruim, entende? E se der ruim, como é que eu escapo de Davi? Eu fiquei do lado do filho dele, entendeu? E aí nisso, suicídio de Aitofel, Davi chega a Mahanaim, é recebido por Sobi, Maquir e Barzilai. Aí tem a grande batalha que termina com a morte de Absalão e a derrota total do seu exército. A tristeza de Davi pela morte do filho é censurada por Joabe. É claro, dá para entender, né? Imagina, vocês são meus soldados, e aí nisso, vocês estão me defendendo, quando o meu próprio filho quer a minha morte. Aí vocês vão, matam meu filho. Aí eu, em vez de ser leal a vocês, que defenderam minha vida, eu fico: ah, meu filho, ah, meu filho, ah, meu filho. Se vocês são leais a mim, o que vocês pensam? Pô, a gente arrumou, foi inimizade com o rei. Porque o que acontece? A gente defendeu o cara, e ele está lamentando a gente ter matado o cara. Uma hora vai sobrar pra gente, né? E aí nisso, eventos relacionados com a volta de Davi a Jerusalém, capítulo 19, versículo 9 ao capítulo 20, versículo 2. Davi é trazido de volta pelos homens de Judá, promete dar o lugar de Joabe a Amasa, encontro com Simei e Mefibosete, e a oferta feita por a Barzilai. A rebelião de Seba, o ciúme das 10 tribos reponta outra vez, a morte de Seba. E aí a gente fecha com os últimos dias de Davi. A numeração de Israel teria acontecido justamente nesta época, depois da rebelião de Absalão, ou poderia ter acontecido antes, durante o rei, segundo o livro de Samuel, capítulo 24, e primeiro livro das Crônicas, capítulo 21.